E aí, pessoal, tudo bem? A gente já estudou Europa, expansão marítima, a gente falou rapidinho da dinâmica do oceano, né? E o quanto nessas expansões marítimas os navios que estavam tentando fazer o périplo africano acabavam dando uma chegadinha aqui por perto. E a gente vai falar justamente disso hoje. A gente vai falar do chamado período pré-colonial. Como eu falei para vocês em outras aulas, a expansão marítima tinha um interesse comercial. Então, Portugal, enquanto a Espanha tentava dar a volta ao mundo, chegou na América. Opa, isso que é. Portugal estava ali tentando fazer o périplo africano, ou seja, ir contornando a África, fazendo pequenas feitorias para parar, descansar, eventualmente fazer comércio, e chegar às Índias Orientais. Tá? Nessas Índias, eles queriam ir de lá, conseguir especiarias para vender a um preço muito alto na Europa, visto que era um monopólio até então das cidades italianas que conseguiam ali passar pelo Mediterrâneo. Como os portugueses não podiam fazer isso, e a gente já viu essa história, Portugal foi de lá tentar, né, depois de unificar a sua coroa, tentar chegar às Índias. A gente viu que nessa tentativa de chegar às Índias, na parte de baixo ali da África, no chamado Cabo da Boa Esperança hoje em dia, mas que já foi Cabo das Tormentas há um tempo atrás, né? Tem uma corrente marítima chamada corrente de Humboldt, que é uma situação parecida de quando a gente está na praia, olha assim, e fala, nossa, que coisa calminha que tem ali. Aí na hora que a gente entra naquela parte calminha, a gente sente que tem uma corrente que leva a gente para o fundo, né? E aí a saída não está de lado. Quando a gente está na praia, a gente está falando de uma coluna d'água muito pequena. Agora, quando essas caravelas entravam na corrente de Humboldt, que tem o oceano de coluna d'água, eles entravam e eles não conseguiam sair. E o que acontece? Eles entravam nessa coluna d'água e eram levados até bem próximo da costa que hoje é o Brasil. E aí eles chegavam ali, olha só, pô, beleza, a corrente me trouxe até aqui. Tô vendo, depois de muitos problemas, que tem pedaço de madeira, que tem gaivota, que tem pedaço de árvore, deve ter terra por aqui. Em alguma coisa deve ter terra aqui. Isso era um sentimento que se imaginava, mas não se tinha certeza. Ou, pelo menos, não está nas cartas náuticas, ou seja, nos documentos históricos, que eles chegaram. Está nos documentos históricos que eles viram gaivotas, que eles viram pedaços de árvore, que eles viram planta e, obviamente, imaginaram, pô, deve ter alguma terra por ali, talvez uma ilha, não sei. O fato é que esses caras olharam e falaram, posso ser que eu esteja até na borda do mundo, não tenho nem ideia do que está acontecendo. É só de 1500 que a gente tem o registro, né, de uma carta, que é a Carta de Beiro Vaz de Caminha, quando os portugueses realmente chegam, aportam aqui e têm um contato com os indígenas. Antes disso, a gente não tem registros, mas a gente tem uma coisa interessante para se pensar. Nessas disputas de Espanha e Portugal pelo domínio de áreas coloniais, foi feito em 1493, se eu não me engano, um tratado chamado Bula Intercoetera, que dividia o mundo em dois, né? Se a gente pensar o mundo aqui, a parte leste ficaria para Portugal, que envolve as Índias, e a parte oeste ficaria para a Espanha. Tá? Essa Bula Intercoetera não vingou, porque Portugal olhou para ela e falou, não quero isso não, calma aí. Esse paralelo que está dividindo o mundo tem que ser um pouquinho mais para cá. E aí a gente fala o seguinte, por que Portugal brigou tanto para desfazer o pacto, a Bula Intercoetera e criar mais um pouquinho para o lado, né, o Tratado de Tordesilhas? Muita gente fala que Portugal já devia imaginar que teria sim alguma terra por aqui. Provavelmente ele não sabia o que era, não sabia o que tinha, mas imaginava que alguma coisa tinha e queria garantir um pedacinho. E foi o que aconteceu. Considerando o Tratado de Tordesilhas,
a gente tem uma parte da América que é considerada América Portuguesa e que deu origem ao nosso país, ao Brasil. Esse negócio não, eu vou tirar isso daqui que eu tô toda hora batendo. Pessoal, garantida essa posse, né, através do Tratado de Tordesilhas, a gente vai ter o que seria o primeiro contato. Esse primeiro contato foi feito pela esquadra de Pedro Vaz de Caminha. Ele chegou aqui e mandou uma carta, né, dizendo o seguinte: bem, essas terras, elas são terras muito ricas, né? Tem muitas águas, provavelmente se plantando tudo dá. Mas o que deve ser mais... não vi ouro, tá? Mas o que com certeza deve ser mais importante aqui, deve ser salvar a alma dessa galera que já está por aqui. Que galera é essa? Galera, Pedro Vaz de Caminha, né, quando estava ali, desembarcou, chegou, começou a montar o equipamento, ele viu que tinha alguns nativos. Né? Esses nativos se aproximaram, tentaram conversar, a conversa não foi exatamente muito amistosa, mas também não foi muito violenta. Né? Os portugueses ofereceram vinho para os nativos provaram e cuspiram. Ofereceram comida, provaram e cuspiram. Mostraram uma galinha, eles faltaram morrer de susto. Mostraram um papagaio, eles apontaram para dentro. E os portugueses entenderam que eles estavam dizendo que devia ter papagaio ali por dentro. E eles falaram assim, bem, eles não são perigosos não. Inclusive, eles deitaram e dormiram. Dormiram com as suas vergonhas de fora, dormiram pelados. E olha, a gente cobriu eles bem aceitaram o cobertor, ou seja, eles não são malvados de natureza, deve ter eles são só, enfim, não sei ainda o que eles são, mas eu acho que a gente pode salvar essas almas. Então pensem vocês aí no contexto da revolta, das reformas protestantes, né, e a necessidade da igreja conseguir mais fiéis. Essa foi a primeira descrição que a gente tem. E aí, depois disso, começam a vir cada vez mais portugueses. Começam a vir também outros estrangeiros, mas a gente vai falar sobre isso depois, tá? Por quê? Porque no primeiro momento, entre 1500 e 1530, Portugal não tinha assim muita ideia de colonizar essas terras, né? De chegar, pegar, ficar e dominar. Eles assim, bom que essas terras são minhas, mas deixa ela ali que eu não tô querendo pensar nisso agora. Eu tô querendo pensar nas Índias. Só que volta e meia, né, aparecia alguém aqui. E alguém aqui que fazia um intercâmbio com os índios, né? Chegavam, construíam uma feitoria do tipo, pô, se eu me perder de novo, com o território, né, a planície litorânea, eu consigo ver onde é que eu tô muito, muito longe, né, se eu estiver em alto mar. Então eu venho e paro nessa feitoria eu sou amigo dos índios, nessa feitoria eu vou conseguir, tem um riozinho ali, que eu vou conseguir beber água doce, vou conseguir comer com eles, enfim, eventualmente trocar algumas coisas. E era muito comum essa troca, que se chamava escambo, importante para vocês, tá? O que esse escambo dizia, né? Os indígenas catavam, né, na floresta pau-brasil e outras drogas do sertão, por exemplo, cacau, urucum, salsa parrilha, uma série desses produtos, né? E entregavam esses produtos para os portugueses, e em troca os portugueses davam alguma outra coisa, que podia ser louça, que podia ser espelho, enfim, que podia ser um bando de coisa. Muita gente, durante muito tempo, a historiografia que só olhava, né, o ponto de vista português, entendiam que esses indígenas estavam sendo ludibriados e tudo mais. Hoje em dia a gente tem uma visão um pouco diferente, né? Desde a Carta de Pedro Vaz de Caminha até esse escambo. Por quê? Quando a gente olha a cultura nativa, tá? As culturas nativas, para falar melhor, né? A gente, quando imagina a reação descrita na Carta de Pedro Vaz de Caminha, por exemplo, pegou o vinho, botou na boca e cuspiu, pegou a comida, botou na boca e cuspiu, essa é uma mensagem que o nativo está passando para o português, dizendo, olha, não sou seu amigo, não vou comer com você. Porque você come, a refeição é algo que se fazia em comunidade. Então, se você não é amigo de alguém, não está junto de alguém, você não come com ele. Então, é muito significativo a cuspida, né, que os indígenas teriam dado. Sobre dormir no acampamento dos portugueses, a questão que se fala hoje é sobre uma visão circular de mundo. Como a gente sabe,
os indígenas, eles não tinham, os nativos, né, eles não tinham uma escrita, pelo menos não aqui no Brasil. Só que isso não impede que eles tenham história, tá? Só que essas histórias, elas vão passando de tempos em tempos, elas vão passando de maneira oral. Ou seja, pessoal, quando a gente pega, por exemplo, um livro como Meu Nome é Rigoberta Manchu e Essa é a Minha História, que é quando uma indígena da região de Honduras, né, ela é quechua e ela sai da comunidade dela, vai até a capital para relatar os abusos que a comunidade dela sofreu. E ela começa a narrativa dela com a chegada dos espanhóis em Honduras. Por quê? Porque ela diz que nessa chegada dos espanhóis é quando o mundo deixa de ser cíclico e se torna um mundo que se rompe. Ou seja, galera, esse mundo cíclico significa que tudo que aconteceu em dado momento da história vai voltar a acontecer. Tá? Ou seja, se aquelas pessoas desembarcaram ali e eu olhei para elas, sentei com elas, isso já aconteceu em outro momento. Ou seja, é inevitável esse círculo. Então eu não preciso ter medo de nada. Eu não preciso ter medo de encontrar alguém, porque se eu estou encontrando alguém hoje, é porque eu já encontrei antes. E o meu destino, ele é um destino cíclico também. Se eu morri antes, eu vou morrer agora. Mas outra coisa vai acontecer novamente para eu morrer novamente em um outro ciclo, percebem? Isso é muito interessante quando a gente pensa que o fato dos indígenas terem dormido no acampamento português não quer dizer que eles confiassem no português, quer dizer que eles tinham uma lógica de mundo. Lógica de mundo essa que se rompe a partir da chegada desses europeus, mas esses indígenas não sabiam que essa lógica de mundo ia se romper. A Rigoberta Manchu, o Ayrton Krenak, eles falam muito claramente isso. A lógica do mundo cíclico foi rompida com o encontro com os europeus. E aí, galera, quando a gente olha essa troca de presentes, quando os espanhóis ou os portugueses chegam, no caso aqui os portugueses, eles são entre várias outras comunidades e com traços étnicos, com traços culturais diferentes. Simplesmente mais um povo a ser colocado nesse território. Então, esses indígenas, esses diferentes grupos vão se relacionar com os europeus. E, galera, importante a gente pensar que a troca não é uma ingenuidade indígena. A troca é uma forma de se falar, meu povo tem uma aliança com o seu. Então, a lógica, tá, dos portugueses ao fazer o escambo era uma lógica econômica. A lógica indígena, ao fazer o escambo, não era uma lógica econômica. O que eles queriam não era o espelho, a louça. O que eles estavam falando estamos vivendo uma aliança. Ou seja, se uma comunidade inimiga me atacar, você vai me ajudar. Se você for atacado por uma comunidade inimiga, eu vou ajudar vocês. E isso, galera, foi um traço importantíssimo para a gente pensar o domínio dos europeus em pouquíssimo número, num território com uma grande população nativa. Só que essa população, galera, ela não se entendia como coletivo. Essa população entendia os europeus como mais um possível grupo para compor aquele mosaico enorme de gente que aqui está. E esse é o tema da nossa aula de hoje, esse período chamado pré-colonial, tá bom? Um beijo, galera, a gente se vê depois. Tchau, tchau!